Algum anime de fantasia ainda presta? Essa é uma pergunta que a gente tem tido que se fazer cada vez mais, conforme os animes da temporada vêm cada vez mais com fantasia, na verdade, cada vez mais com isekais, e seus roteiros cada vez piores. A resposta costuma ser sempre a mesma, que os fãs de fantasia queriam que os autores tentassem inovar alguma coisa, ao invés de só copiar e colar outra obra que só muda a cor do cabelo das pessoas apaixonadas pelo protagonista overpowered. Mesmo esse título, que o herói tá deixando seu trabalho, não soa mais original, mas eu mais uma vez entrei nessa jornada com a esperança que é tantas vezes vã de achar legal. E finalmente, eu achei. Yusha Yamematsu conta a história de um herói que, depois de proteger a Terra dos demônios, é traído pelos humanos que o temem como uma ameaça forte demais. E ele, ao invés de se voltar contra a humanidade diretamente, resolve se alistar no que sobrou do exército do demônio, que ele destruiu sozinho. Os primeiros episódios, largamente de comédia e de trama leve, são com esse herói tentando ganhar a confiança dos generais do exército do demônio para que sua líder eventualmente aceite a sua presença. Não existe apelação de violência, quase nenhum ângulo sexualizado, e você é mesmo levado a acreditar que você está finalmente assistindo um slice of life de fantasia. Mas isso começa a mudar conforme o herói entra em contato com cada um dos generais e ajuda cada um a resolver problemas que são internos. E você começa a perceber que não apenas esse herói é incrivelmente poderoso, mas ele não se comporta como deveria pela idade. E é aí que a gente entra na psicologia do próprio herói e da ligação dessa palavra com a noção de sacrifício. Porque não mais a gente está assistindo a um herói adolescente que vai parar em outro mundo e lá se torna super poderoso. Ou mesmo de uma pessoa que é capaz de atingir patamares incríveis com sua pouca idade, ou até um veterano que decide que a vida de herói não é mais para ele. A virada dessa história é que a gente está acompanhando um personagem que é ancestral, uma ferramenta criada com o único propósito de salvar a humanidade, infinitamente poderosa e imortal, e seu conflito de salvar tantas gerações sem ser capaz de ser nada além do que foi criado para ser, e seu dever cego e solitário. E de novo, e é por isso que é incrível, não porque ele é um adolescente que se sente assim, mas porque essa é verdadeiramente a realidade. O que ele pensa sobre isso, que reflexões os outros tiram dessa existência e que possibilidades existem para sua liberdade. O anime, infelizmente, não teve a capacidade de ir tão fundo quanto poderia nesse tema. Um tema tão interessante e que eu nunca vi numa animação antes. Ele acaba se focando muito menos na resolução de um conflito que, por excelência, é interno e mais na sua resolução externa. E teve o pessoal do Discord que ficou com medo, e com o final desse anime eu ficaria decepcionado, porque ele não trabalhou tanto quanto poderia essa questão que para mim é tão interessante. Mas, se a gente parar para pensar, o que a gente pedia esse tempo todo é que os animes pelo menos tentassem, e isso ele definitivamente fez.